Graças e paz, irmãos. Vamos refletir agora na palavra do Senhor. Vamos pensar naquilo que Deus tem para nos falar na noite de hoje. O tema está aí. É uma pergunta, na verdade, não é? O que estamos fazendo? E nosso texto, o texto de base, né, para a nossa reflexão, apenas um versículo, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor. Dá um tempo, eu estou ouvindo o barulho das Bíblias, os irmãos abrindo, eu vou dar um tempo para os irmãos abrirem. Se você trouxe a Bíblia, abra, né? Se você não trouxe, o texto vai estar aí projetado também. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. É um texto bem conhecido dos irmãos, que diz assim: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Palavra do Senhor, que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Os irmãos percebem, né, que esse questionamento do título da nossa reflexão de hoje traz uma certa preocupação que, na verdade, não deveria ser só minha, e eu acredito que não é só minha, mas deve ser de todo o povo de Deus. Porque nós precisamos nos perguntar, nós vivemos em um contexto em que precisamos nos perguntar o que é que estamos fazendo com aquilo que nos é dado. O que estamos fazendo com aquilo que Deus nos dá? O que estamos fazendo com os nossos dons, com os nossos talentos, com tudo aquilo que nós temos para servir à disposição do Senhor? E todos nós sabemos também, irmãos, aqui das recomendações, das muitas recomendações bíblicas, sobre o princípio de ofertar sempre aquilo que temos de melhor para o Senhor. Se Deus nos dá um dom, se Deus nos dá um talento, né, e aqui a gente já pode até lembrar da parábola de Jesus Cristo, dos talentos, né, daqueles que recebem uma quantidade de moeda e multiplicam aquela moeda, e outros não, e o outro que enterra aquele talento, enterra aquela moeda, e simplesmente quando o Senhor volta, ele entrega a mesma moeda sem aquilo ter multiplicado. E muitas vezes nós recebemos esses talentos do Senhor, nós recebemos esses dons, e na grande maioria das vezes isso acontece, a gente não sabe como usar esse dom. E até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Se você se preocupa em como usar esse dom, se você não sabe usar, mas se você se preocupa em como usar, saiba que Deus já está agindo na sua vida. Se você tem uma preocupação, e se você não sabe como usar, mas se você se preocupa, se você busca, saiba que logo, logo, Deus falará ao seu coração e você vai agir e esse dom vai multiplicar para o reino de Deus. Então, o amadurecimento da fé vai nos ensinar que tudo que nós fazemos, tudo que nós temos, deve ser usado para a glória do nosso Senhor. E o apóstolo Paulo fala sobre isso, na verdade, na carta aos Coríntios. Os irmãos sabem o quanto aquela igreja era complicada. Eu lembro de um professor que eu tinha no seminário, que ele dizia assim: eu não queria ser pastor da igreja de Corinto, nem que fosse para ser interino. Porque realmente era uma igreja extremamente complicada, basta você ver lá, principalmente esses problemas, eles estão lá, principalmente na primeira carta. Então, eram muitos problemas que o apóstolo Paulo fala. Mas o interessante é porque quando ele começa a carta, ele vai dizer que apesar dos problemas, apesar do que a igreja vivia, era uma igreja que ainda pregava o evangelho. Que o evangelho estava sendo difundido por aquela igreja. Que as pessoas que conheciam os irmãos daquela igreja, apesar de tudo que acontecia, ainda também conhecia o evangelho. Então, quando a gente olha para a igreja de Corinto, nós vamos ver simplesmente uma igreja imperfeita, que apesar de todos os seus defeitos, das suas falhas, era uma igreja que ainda pregava o evangelho, mas que sim, tinha muita coisa que precisava ser mudada ali. E uma das coisas que precisava ser mudada ali na igreja de Corinto era justamente o pensamento de se fazer tudo para a honra e para a glória do nosso Senhor. Se você gosta de cultura pop, se você gosta de cinema, se você gosta dessa área, você já deve ter ouvido falar da crise de criatividade que nós estamos tendo em Hollywood.
Não sei se alguém já ouviu falar. A crise de criatividade que nós estamos tendo em Hollywood. Por quê? Se você for observar, muitos dos filmes que hoje passam no cinema são remakes, são refilmagens de filmes da década de 80 e da década de 90. Quando não, é simplesmente uma continuação de um filme da mesma época. Então, você vê que o cinema, eu não estou dizendo que não tem coisa boa, estou dizendo que tem coisa boa, mas o cinema já foi melhor do que é hoje. E parece que essa falta de criatividade, essa crise de criatividade, vem atingindo o povo de Deus, vem atingindo a igreja, vem atingindo aquelas pessoas que são responsáveis para o bom andamento de culto, vem atingindo, enfim, músicas que nós temos, vem atingindo a arte que muitas vezes nós utilizamos para adorar e louvar o Senhor. Nessa parte aqui que nós lemos, irmãos, o apóstolo Paulo está falando sobre como deve ser o nosso comportamento diante de algumas situações que envolvem atividades que naquele tempo e hoje também, claro, não convinha para os cristãos. Paulo está falando em um contexto de culto pagão também. A igreja de Corinto sofria com um problema muito sério, que era a influência pagã dentro da igreja. As pessoas que se convertiam ao cristianismo, eles vinham ali, no contexto de Corinto, da religião grega. E muitas vezes eles queriam pegar alguns elementos da religião grega e inserir na igreja como se fosse doutrina cristã. Então o apóstolo Paulo vai falar muita coisa. Olha, cuidado com aquilo que é sacrificado. Olha, cuidado que você não pode sentar na mesma mesa de Deus e na mesma mesa de Satanás. Nós vamos ler sobre isso daqui a pouco. Mas veja, se você quer uma nova vida, se você quer saber como agora utilizar os dons, os talentos que você tem, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a glória é exclusiva de Deus. Na nossa vida, irmãos, nós precisamos ter uma definição. Onde nós queremos estar, em que mesa nós queremos nos sentar. Porque é sobre isso que o apóstolo Paulo aqui nos ensina. Lá nos versículos 21 e 22, ele vai falar do texto que eu acabei de citar. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Parece que o apóstolo Paulo aqui está fazendo meio que uma revisão, vamos dizer assim, não uma revisão, mas ele está falando o que Cristo falou, que nós não podemos servir a dois senhores. Ele está sendo muito claro aqui, olha, você não pode ter comunhão com Deus e com o diabo ao mesmo tempo. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós temos que escolher. Ou sentamos na mesa que existe comunhão com Deus, ou sentamos na mesa que existe comunhão com os demônios. É o que o apóstolo Paulo fala aqui nesse texto que nós lemos. E eu falei dessa crise de criatividade porque ele justamente está ligado, sabe, ao fato de que as pessoas não estão se dedicando tanto quanto podem para entregar algo que seja novo, algo que seja bom. Parece que essa crise de criatividade envolve o fato de que nós não estamos mais nos preocupando em entregar o melhor que nós temos para Deus. E nós sabemos, irmãos, que Deus aceita aquilo que nós temos de melhor. Muitas vezes o nosso melhor é um perfume que vale 300 denários, como aquela mulher tinha. Mas muitas vezes o nosso melhor é apenas 5 pães e 2 peixinhos. Muitas vezes o nosso melhor é apenas 2 moedinhas, como aquela viúva deu lá de oferta no templo. Então nós precisamos aprender, irmãos, isso, que o que nós entregamos para Deus sempre precisa ser aquilo que nós temos de melhor. E se nós não entregarmos o que temos de melhor, nós não podemos dar a Deus a glória e o louvor que são dignos do seu caráter. Se nós não entregamos a Deus o melhor que nós temos, ao mesmo tempo, nós não podemos dar a Ele a glória e o louvor que são dignos do seu caráter. E sabe por que, na verdade, eu pensei nesse sermão? Semana passada eu estava fuçando o Instagram, acho que ninguém aqui faz isso, não é? Estava fuçando o Instagram, e aí apareceu lá um tráfego pago,
uma propaganda de um curso completo de teologia por R$ 50. Eu não sei se era a mensalidade, que eu nem cliquei, claro. Eu tive vontade de clicar, porque a pessoa que faz o tráfego pago, quando você clica, ela paga. R$ 50. Um curso completo, prometendo um curso completo de teologia. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu passei 4 anos estudando teologia, mais 1 ano de convalidação de curso, 3 pós-graduações. E como é isso? Como é que você vai fazer um curso de R$ 50? Será que esse curso é completo mesmo? Que tipo de teologia se está oferecendo para essas pessoas? Quando nós não entregamos a Deus a glória que Ele merece, nós desvalorizamos a nossa fé. Quando nós nos preocupamos em entregar a Deus, quando nós não nos preocupamos, na verdade, em entregar a Deus aquilo que temos de melhor, nós mesmos estamos desvalorizando algo essencial para a nossa vida cristã, que é o quê? A nossa fé. A nossa fé. Só que aconteceu aqui meio que uma coincidência, porque ao mesmo tempo que eu vi essa propaganda lá, um curso de teologia de R$ 50, foi aparecendo pregadores famosos com frases que eu acho que eles fizeram esse curso. E o que mais me impressiona é ver como esses caras, eles conseguem trazer um monte de gente para perto deles, com frases de efeito, sabe? Com coisas que estão totalmente longe da palavra de Deus. E sabe, irmãos, aqui nós precisamos ter um cuidado para não viver uma fé barata. E sabe qual é a principal característica dessa fé sem valor? Dessa fé que nós mesmos muitas vezes desvalorizamos porque não entregamos a Deus a glória que é digna do seu caráter? É porque nós não vivemos de acordo com a palavra de Deus. Nós não escutamos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. São pregadores que fazem apenas analogias, né? E não pregam realmente a palavra do Senhor. E aí, pensando nisso, eu elenquei aqui 3 frases que eu ouvi recentemente, que conversam muito com o texto que Paulo fala aqui. Claro que o contrário, né? Que Paulo combate coisas que essas pessoas falaram. E tem é claro que eu não vou citar nome, mas tem uma pregadora mirim famosa na internet, e alguns outros que cobram, inclusive, cachês altíssimos para pregar numa igreja. Aí você vai dizer, é Deus que está abençoando. Não, não é Deus que está abençoando, é um mercado que existe. São mercadores da fé. Pessoas que usam da fé como mercado. Eu já ouvi relatos de pregadores desses que cobram 40, 50 mil para ir pregar numa igreja. Mas para mim, pior é a igreja que paga. Pior é isso. São mercadores, é um mercado que existe em torno da fé. E tem uma pregadora mirim, dessas aí, que ela chegou um dia desse, eu vi um dia desse, ela disse assim, ó, eu fiz questão de anotar a frase aí, tá aí, ó. Só incomoda quem está brilhando. Só incomoda quem está brilhando. Sabe como você identifica um mercador da fé? O mercador da fé é uma pessoa que tem paixão por holofotes. É uma pessoa que quer todos os holofotes para ele, por isso que você tem que brilhar. E não é só brilhar não, seu brilho tem que incomodar. Você tem que brilhar. São pessoas apaixonadas por holofotes. E muitas vezes eles falam, você nasceu para brilhar. Isso é um exemplo de fé barata. Um discurso de uma pessoa que, no mínimo, fez esse curso de R$ 50. Porque nada na Bíblia diz que nós temos que brilhar, muito pelo contrário. Quando o apóstolo Paulo vai falar de brilho, o que é que ele diz? Ele diz que nós somos como tesouros em potes de barro. Ele vai dizer que nós somos o pote de barro.
E o tesouro é o Espírito Santo que está dentro da gente. Se você vê uma botija, né? Um pote cheio de ouro, um pote de barro cheio de ouro, você vai admirar o barro? Você vai dizer, que pote bonito. Você vai dizer o quê? Você vai admirar o tesouro. É o que o apóstolo Paulo nos ensina, que nós somos como tesouros em potes de barro. Nós somos o pote de barro. O Espírito Santo é esse tesouro que existe em cada um de nós. Por isso, irmãos, que nós não devemos estar atrás de holofotes. Quem tem que brilhar, quem tem que aparecer em nossas vidas, é simplesmente o próprio Jesus Cristo. E uma das características dessa fé barata de R$50 é justamente fazer com que colocar o ser humano como sendo o centro de todas as coisas. Eles buscam satisfação pessoal, eles buscam realizações pessoais, mas esquecem de buscar a vontade de Deus para a sua vida. E isso, irmãos, nada mais é do que idolatria. Vaidade. Idolatria com vaidade. E no verso 14 o apóstolo Paulo fala: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Idolatria, irmãos, é fruto de uma fé barata. Idolatria a nós mesmos é fruto da nossa vaidade. É fruto do fato de que a gente não aprendeu a colocar Deus acima de todas as coisas. Nós queremos e ainda cometemos o pecado que é o pecado mais antigo do mundo, que é o ser humano querer ser igual a Deus. Foi o pecado de Satanás, foi o pecado de Adão e Eva. Quiseram ocupar um lugar que era apenas de Deus. Então, só incomoda quem brilha, não é? Só incomoda quem está brilhando. Isso é heresia, que precisa ser combatida. Mas aí eu vi outra frase também, e essa parece que é pior, que diz assim, já é de outra pessoa: Deus viu tanta virtude em você e resolveu lhe salvar. Deus viu que você é uma pessoa tão boa e resolveu lhe salvar. Perceba como existe vaidade em tudo isso. Perceba como existe aquela sensação que o fariseu no tempo de Jesus também tinha: obrigado, Senhor, porque eu sou uma pessoa boa. Deus viu tanta virtude em você, tanta bondade, que resolveu lhe salvar. Olha, eu não sou calvinista. Eu defendo o livre-arbítrio. Eu sou arminiano, eu defendo o livre-arbítrio. Mas se tem uma coisa que calvinistas e arminianos concordam, e eu estou falando porque são as duas principais correntes da doutrina da salvação, se tem uma coisa que calvinistas e arminianos concordam, é que Deus não nos salva porque nós merecemos. Ele não nos salva porque viu bondade na gente. Nós sabemos, a própria Bíblia fala que nós não merecemos a salvação. Então, quando Deus nos salva, não é porque nós somos bons, mas é apesar de tudo que nós somos. Mas isso não existe nessa teologia de coach. Isso não existe nessa teologia barata de R$50. Mensagem de arrependimento, de renúncia, não existe. O que eles dizem é isso aqui: Deus viu tanta bondade em você que lhe salvou, e agora Ele vai potencializar aquilo que você já era. Nós precisamos ter muito cuidado, sabe, irmãos? E principalmente, muito cuidado com essa vaidade. Porque para cair na vaidade, é rapidinho. Para cair no pecado da vaidade, basta alguém chegar e amaciar o nosso ego. E dizer que somos salvos, porque Cristo viu bondade na gente. Nos versos 23 e 24, irmãos, o apóstolo Paulo fala: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Aí presta atenção. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Bem-vindo ao cristianismo. A gente vive aqui esse contexto de uma teologia barata que busca apenas o seu próprio bem-estar.
E o que o apóstolo Paulo fala nesse contexto é totalmente diferente daquilo que esses pregadores falam. O que o apóstolo Paulo fala é que nós precisamos pensar no bem do outro. É que muitas vezes nós vamos precisar renunciar do nosso conforto para que o nosso próximo esteja confortável. Que muitas vezes nós vamos precisar renunciar coisas que para a gente são caras, coisas de que gostamos, para que a outra pessoa se sinta bem. O próprio Jesus Cristo fez isso. Ele é o maior exemplo. Ele entregou a vida para que ele renunciou à vida para que a gente pudesse desfrutar do melhor que ele nos entregou, que foi a salvação. Mas mensagem de arrependimento, mensagem de renúncia, mensagem de perseverança é totalmente ausente da pregação desses pregadores. Sabe por quê? Porque renunciar, mudar de vida, de acordo com o Evangelho, exige muito esforço. É difícil. Não é fácil. Todos nós sabemos disso. O quanto é difícil a gente mudar. São poucos que gostam. Mas se você está aqui hoje, saiba que você foi chamado para fazer parte desses poucos. Dessas poucas pessoas que sabem o que precisa ouvir. Que sabe que quem tem que brilhar na nossa vida é Cristo. Que sabe que Deus nos salvou não porque viu bondade na gente, mas apesar do que nós somos. Mas eu separei uma última ainda, e essa é a melhor. Ela não é necessariamente uma heresia. Ela só é uma frase que não foi tão bem colocada em uma expressão artística. Olha só, um trecho de uma música que eu ouvi esses dias. O crente precisa ser igual pastel de rodoviária. Muito óleo e pouca carne. O crente precisa ser igual pastel de rodoviária. Muito óleo e pouca carne. Eu acho que uma frase assim se encaixaria melhor num para-choque de caminhão. Não é? Se encaixaria melhor no para-choque de um caminhão. O que essa cantora quis falar, não é? Como eu falei, não é nenhuma heresia. Acho que só uma frase que não está bem colocada. O óleo representa a unção, não é? Desde lá do Antigo Testamento, tem toda aquela questão da unção, a pessoa quando era preparada para ir para uma guerra, o sacerdote quando era consagrado, eles derramavam óleo naquela pessoa e aquilo simbolizava que o Espírito de Deus estava lá naquela pessoa. E a carne a gente sabe que é um sinônimo do pecado, então o que ela está dizendo é que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e precisamos afastar o pecado da nossa vida, mas precisa usar o pastel de rodoviária. Pastel de rodoviária é uma das coisas mais deliciosas que existe na face da terra. Principalmente quando é aquele óleo novinho que tem nem 20 dias que está lá, na panela. Não é? Eu sei que é uma das coisas mais deliciosas que existem. Mas eu acho que não cabe em uma música que nós estamos falando que vamos adorar a Deus. Talvez coubesse em um contexto de comédia, alguma coisa assim, até porque a reação que eu vi foi rir. E não tem problema rir disso. Mas uma das coisas que eu terminei recentemente uma pós-graduação, e no meu TCC, uma das coisas que eu defendi foi que as expressões artísticas, baseado lá no capítulo 3 de Eclesiastes, as expressões artísticas são uma das maiores provas que nós buscamos a eternidade. Porque lá em Eclesiastes 3, a Bíblia diz que Deus plantou no ser humano o coração, o desejo pela eternidade. Deus plantou no coração do homem o desejo pela eternidade. E muitas vezes nós expressamos isso justamente nas expressões artísticas. Uma música que se canta, um quadro que um pintor pinta, uma dança, uma coisa. Tudo isso, irmãos, por incrível que pareça, é o ser humano buscando a eternidade. Mas o problema é que nós estamos vivendo essa falta de criatividade. Uma das coisas mais preciosas que Deus deixou para cada um de nós, que são justamente essas expressões artísticas, que são maravilhosas, essas músicas que nós cantamos, que faz com que a gente eleve o nosso pensamento ao Senhor. Eu sei que existiam expressões muito melhores para se colocar em uma música. Em onde nós nos encaixamos em tudo isso?
Onde nós nos encaixamos? O que nós estamos fazendo diante de tantas coisas que são pregadas hoje por aí afora, que não tem nada a ver com a palavra de Deus? O que o apóstolo Paulo faz para resolver essa questão é um apelo à nossa consciência. Ele faz um apelo à consciência. Lá no mesmo texto de Coríntios, agora nos versículos 27 e 28, ele diz assim: se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém disser, isto foi oferecido em sacrifício aos ídolos, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, quanto por causa da consciência. Paulo faz um apelo aqui à nossa consciência. O que é que nós estamos fazendo? Para e pensa, o que é que eu estou fazendo para que essa realidade mude? Quem é que eu estou buscando ouvir? Faça agora um apelo mesmo para a sua consciência. Essa é a recomendação de Paulo, né? Já que nós somos cheios do óleo, né? Do pastel lá de rodoviária, cheio do Espírito Santo, ele dá discernimento. O Espírito de Deus nos ilumina. E a Bíblia é muito clara, irmãos, quando nos ensina que o que não vem de Deus, vem de Satanás. E é por isso que nós precisamos optar por viver exclusivamente para a glória de Deus Pai. Essa teologia barata, irmãos, que coloca o ser humano como alguém que tem que brilhar, que fala que somos cheios de virtudes, é claro que nós temos virtudes. Isso a gente tem que afastar da nossa vida. Nós temos o poder, né, a partir das nossas decisões, se vamos ser pessoas boas, se vamos ser pessoas más. E aquela ilustração que o apóstolo Paulo fala, do tesouro em potes de barro, é algo que deve fazer parte daquilo que nós somos como cristãos. Nós precisamos nos enxergar mesmo como um pote de barro. Isso não nos diminui como pessoas. Pelo contrário, se imaginar, ter a consciência que somos como potes de barro, nos aproxima mais de Deus. Faz com que a gente tenha aquela consciência de que nós necessitamos de Deus, de que nós dependemos de Deus, e que em toda essa dependência Ele está lá dentro de nós como um tesouro que nos ilumina e que brilha em nossas vidas. Se formos iluminados pelo Espírito Santo, se nós buscarmos essa iluminação, essa direção, nós vamos ter a consciência, irmãos, de que nós precisamos buscar viver apenas para a glória de Deus. É para isso que Deus está nos chamando hoje. Você está aqui para isso, para fazer parte desses poucos. Você foi chamado e está aqui sentado hoje, ouvindo uma reflexão, ouvindo a palavra, cantando músicas. Nós estamos aqui hoje juntos como irmãos, como uma família, porque nós somos um pote de barro. Mas detalhe, um pote de barro que foi modelado pelo próprio Senhor. Às vezes o barro está quebrado. Mas lembra de Jeremias? Ele quebra o barro e daqueles cacos ele junta e faz outro barro. Faz outro pote. Não sei como é que você está aí. Que você tenha consciência de que é pote de barro, eu espero que você já tenha. Mas agora a gente precisa só pensar em que tesouro nós estamos abrigando. Qual tesouro que existe nesse pote de barro. Por isso nós precisamos aprender a viver para a glória de Deus. O tesouro é isso. É o Espírito Santo. É isso que vai dar sentido à sua vida. Viver apenas para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pode se colocar diante de Deus agora. Fala com Ele, vê lá como é que você tem vivido, né? Faz com que o que o apóstolo Paulo recomenda aqui, um apelo à consciência.
Como é que está a tua consciência, né? O que você tem feito diante de tantas coisas que vêm acontecendo. Senhor Deus, nosso Pai, que estás nos céus, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui nesta igreja junto com os meus irmãos, como uma família, Senhor, para declarar que nós queremos viver apenas para a tua glória. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom e que, Senhor, apesar de tudo que somos, o Senhor ainda assim nos salvou. Eu te agradeço, Senhor, por esta igreja, eu te agradeço por cada pessoa que está aqui, mas eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor nos dê cada vez mais maturidade com a tua palavra. Que possamos nos dedicar, Senhor, ao estudo da tua palavra. Que possamos, Senhor, nos dedicar a tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor, e que possamos viver apenas para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Que a tua luz resplandeça na vida desta igreja, Senhor. E que o Senhor cresça e que a gente diminua. Porque nós não estamos aqui, Senhor, atrás de holofotes. Mas nós estamos aqui para buscar apenas a tua luz. Por isso eu te peço que o Senhor esteja com a tua mão estendida sobre a vida do teu povo. Muito obrigado por este culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém.